Então, a gente vai dar início à nossa segunda webinar do ano, né, de discussão de casos clínicos. O tema dessa aula é a IRA no paciente sobre imunoterapia. Nós temos o Dr. Benedito e o Dr. João Guilherme convidados. O Dr. Benedito é membro do Comitê de Onconefrologia da SBN, médico assistente do AC Camargo Cancer Center com extensa experiência em onconefrologia, assim como médico do HC, FMI USP, no setor da hemodiálise. O Dr. João Guilherme assistente da Divisão de Anatomia Patológica do HC Patológica do IANSP. Eu sou a atual coordenadora do Comitê de Onconefrologia, meu nome é Germana, e também sou médica assistente do AC Camargo Cancer Center. Sejam bem-vindos e eu espero que seja uma discussão muito proveitosa. Bom, eu acho que eu vou começar, né, Germano? A princípio, todos me escutam para a gente continuar. Então, obrigado pelo convite. A gente vai fazer uma discussão de um caso. O João, o patologista que acompanhou o caso, eu e a Germana conhecemos, enfim, mas a gente fica à disposição para poder tirar dúvidas assim que a gente começar a discussão. O primeiro ponto que é importante falar, deixa eu só ver aqui, foi. Eu sou parte do membro do AC Camargo Cancer Center, já há bastante tempo que a gente trabalha lá, e é um hospital com bastante experiência na área de oncologia, e a nefrologia foi sendo parte desse serviço, então, a qual eu agradeço bastante pela ajuda e pela contribuição que sempre apoia a todos nós. O caso clínico é de um paciente de 77 anos, do sexo masculino, natural e procedente de São Paulo, ele é aposentado, ele foi um funcionário da Telesp por muito tempo, viúvo, e tinha Telesp, né, e católico. Ele é um paciente que, durante a internação, por uma subluxação do ombro direito, quer dizer, uma coisa nada a ver, em relação à parte nefrológica, nem menos oncológica, e consequente celulite do membro inferior direito, ele apresentou uma hematúria macroscópica. E nessa investigação foi identificado um exame de imagem que apresentava massas renais. Isso aí aproximadamente 2 anos antes, todo o acompanhamento. Então, aqui a gente vê, foi na verdade, uma lesão de ombro direito, uma ruptura completa do tendão, depois que ele teve uma queda ao longo do bíceps. Tinha muito derrame articular e bursite também associada, subacromial e subdetoide. Tinha também uma degeneração, senhor idoso, né, com degeneração da porção anteroinferior do lábio glenoidal, além de artrose também, enfim. E como ele teve a hematúria, foi solicitado exames de imagem na investigação, onde se identificou duas massas heterogêneas no parênquima renal, onde aqui elas estão demonstradas, com conteúdo líquido, hipoatenuante, e porções sólidas, além do no meio contrastado. Então, bastante lesão. E no rim direito, que ocupou praticamente o terço médio inferior, tinham 12 centímetros, e o rim esquerdo, que tinha 10 centímetros, ambas com uma classificação de Bosniak 4. Ausência de linfonodomegalia e fígado com presença de cistos também. Então, esse senhor de 77 anos, ele foi inicialmente submetido a uma embolização das tumorações renais bilateral em julho de 2022 e depois, com uma biópsia do rim direito em agosto de 2022, foi identificado que se sugeria como uma carcinomatose de células claras em parênquima renal. Tinha um padrão rabidoide ausente, com necrose ausente, e era um carcinoma de células claras. Nessa consulta com a urologia para definir condutas, foi feita uma proposta de tratamento de adjuvância. Eram duas massas bilaterais no senhor idoso e se preferiu tomar esse tipo de conduta.
De antecedentes pessoais e familiares, ele tinha essa subluxação no serviço de julho de 2022, hipertensão com diagnóstico há 7 anos, ele tinha 70 anos na época, tinha 70 anos na época, uma doença renal crônica, estágio 3B, um pouco se atribuía relacionada à hipertensão, ele tinha 36 de clearance, uma taxa de filtração estimada, uma miocardiopatia hipertensiva, por isso mais se reforçou que pudesse ser uma nefropatia hipertensiva de base, creatina de base nessa época com 36 de clearance era perto de 1,9. Ele usava metoprolol, almesartana, ele quis, nitrofurantoína, consequente depois de uma infecção urinária de repetição e vitamina D. Tinha um carcinoma basocelular no ombro esquerdo operado em 2021, então ele estava tendo um segundo câncer, um déficit auditivo grave relacionado ao trabalho, mas ele fazia leitura labial, a gente conseguia se comunicar bem com ele, hipotiroidismo, e tinha alguns antecedentes familiares, com um pai que teve câncer de pulmão e era um importante tabagista. Uma imagem de eco confirmando esse comprometimento miocárdico, né, com um aumento importante bilateral, moderado do ventrículo direito e refluxo mitral discreto. Tinha também um refluxo tricúspide importante, uma hipertensão pulmonar associada. O exame físico, realizado quando fomos chamados, era um paciente que estava hipocorado, hidratado, tinha um IMC de 35, então tinha um grau de obesidade associado, tinha 110 quilos, uma pressão de 18 por 60, desculpa, de 12 por 6, 120 por 60, frequência cardíaca de 68, uma temperatura de 36,5, uma frequência respiratória de 16. Ele tinha uma ginecomastia, grau 1, com dor, a palpação, e não tinha nenhuma alteração em aparelho respiratório, nem cardiovascular. O abdômen também não tinha ascite, mas a massa era, principalmente do rim direito, era palpável, e em flanco direito. Um edema de membros inferiores, na avaliação da nefrologia, em 3 cruzes em 4. Uma pele escurecida, sem dor e sem hiperemia. Parecia mais uma insuficiência venosa associada. Como ele tinha um câncer, ele foi submetido a um PET para avaliação de todo o comprometimento dessa massa, em agosto de 2022, e se observou que ele tinha uma lesão heterogênea, sólida, cística, com múltiplas calcificações associadas no rim direito, e notado também com terço médio inferior. Observava-se também sinais de invasão da cava, que daria uma lesão importante, com também lesão heterogênea sólida e múltiplas calcificações associadas no rim esquerdo, número de 30 até 32. Diante disso, houve algumas impressões que vale a pena a discussão. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida para ser retirada. Não tem acesso ao chat, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta pelo chat também depois. A gente podia. Senão a gente vai Não tem nada continuando. no chat. Não tem, né? Tá Continuar. bom. Obrigado, Germano. Então, é um carcinoma de células renais, renal de células claras. É um paciente que os exames de imagem convencionais sem evidência de doença à distância, a princípio, porém com uma grande extensão para a veia cava bilateral, então um risco grande, né, de qualquer procedimento cirúrgico levar esse paciente para diálise. Um IMDC de risco intermediário, ele tinha uma anemia, tinha um início de terapia sistêmica menos de um ano, né, do diagnóstico, e com isso foi feita uma proposta terapêutica com a oncologia, que havia neoadjuvância, né, com pembrolizumab e axitinib. Além disso, a urologia em discussão no tumor board, que é um procedimento que a gente faz muito no AC Camargo, quando há múltiplo comprometimento tumoral e envolvendo várias especialidades, foi proposto uma nefrectomia à direita
e para reavaliar após a esquerda. Então, a princípio, após esse tratamento neoadjuvante, ele iria para uma nefrectomia direita, onde o tumor era maior. Obviamente, com risco altíssimo de doença renal crônica dialítica após tudo isso. E aí, se iniciou o pembro, a ideia era essa, iniciar o pembro, uma terapia iniciada em setembro de 2022. O axitinib entrou em novembro de 2022. Logo após o início do pembro, a gente observou uma leve elevação aqui da creatinina dele, inicialmente com uma primeira IRA identificada, mas foi tudo muito concomitante. E em janeiro de 2022, após ter usado axitinib, ele fez uma hepatite grau 1, sendo pausado tanto o pembro quanto o axitinib. Aqui, nesse ponto aqui, que é de função renal estável ali, naquilo que era o basal dele. Com a melhora clínica, foi iniciado, então, 10 dias de novo ciclo de pembro e axitinib, e, nesse momento, ele estava usando um inibidor de bomba de próton, que era o pantoprazol. Foi nessa situação que, em fevereiro, aqui, de 2023, ele internou com um quadro de edema de membros inferiores e uma piora de disfunção renal prévia. A creatina basal dele era aqui, de 1,9, bem demonstrado nessa seta, e aí ele piorou com uma creatina que foi elevando até 4,4, uma piora progressiva durante a internação. Chegou até aqui, um ponto bem mais importante de disfunção. Nessa situação, também se observa, esses são os exames de base, acho que chama atenção porque era a creatina dele de base, estava com uma dislipidemia controlada, um ácido bom, taxa glicêmica também estava bom, não tinha nenhuma alteração de bicarbonato nem de potássio nesse momento. E a urina 1 demonstrou a presença de proteinúria, sem hematura, 10 mil de hematura, um pouco até no basal, uma urocultura negativa. A relação de microalbuminúria e creatinina urinária foi até 0,55, e as sorologias para hepatite BC negativas, a gente tentou sempre tentando investigar alguma associação, mas não tinha nenhuma alteração sorológica, nem de anti-DNA, ANCA, complemento, e até mesmo o hipotireoidismo dele controlado. Isso aqui se fez uma dosagem de interleucina 6, que estava bem elevada, mostrando um processo inflamatório associado. E foi nessa situação que se pensou, né, na indicação de biópsia renal. Se Bom, eu alguém vou. quiser fazer um comentário, eu vou passar a palavra para o João Guilherme. Tudo bem? Olha, João. Pode passar essa aí. Bom, boa noite, né? Meu nome é João, eu sou médico patologista aqui do Grupo Fleury, que foi o serviço que recebeu essa biópsia, né? Pode passar essa. Bom, nessa imagem, tem o escaneamento da lâmina, né? Dos fragmentos enviados. Vejam que a lâmina, o material de cima é o corte do maçom, né? Do tricrômico de maçom, e os dois cortes de baixo são corados em hematoxilina e eosina, né? Na avaliação aqui desse corte de maçom, o que chama atenção nessa avaliação panorâmica, né, o espaçamento entre os túbulos e esse material azulado, né, permeando o interstício, né? Além disso, também um edema intersticial, né, que justamente esse contorno mais verde claro, né, associado a esse processo inflamatório. Nas imagens de baixo, que são os cortes do HE, é facilmente identificável esse processo inflamatório que compromete o parênquima de forma multifocal, né? Se vocês observarem ilhas de processo inflamatório que nesse aumento, né, aparentemente mononuclear, né? E que nesse aumento aparentemente
destrói túbulos, né? Associado a isso, se vocês identificarem, vocês vão ver que tem os túbulos exibem uma certa dilatação, né? Um aspecto de dilatação patológica, né? Com um aspecto de lesão tubular aguda, né? Incaracterística. Pode passar para a próxima. Próximo slide, por favor. Eu estou andando aqui também devagarzinho. Ah, tá bom. Aumento maior, vejam que esse processo inflamatório realmente permeia os túbulos, pode passar, não tem alteração significativa nos glomérulos, né? Então, um aumento maior, vejam que esse processo inflamatório espaça os túbulos, né? E com alguns focos de destruição tubular, ali à esquerda, você vê claramente, né? Áreas de túbulo-rex, né? E o compartimento glomerular totalmente preservado, né? Pode passar adiante, por favor. Eu coloquei essa imagem do PAS, que é uma coloração boa para identificar a ruptura da membrana basal tubular, né? E a avaliação desses focos de tubulorhexis, né? De destruição tubular por esse processo inflamatório. Portanto, um processo inflamatório agudo, né? Vejam que não tem atrofia tubular significativa, né? Então, um processo inflamatório, um processo bem agudo, né? Pode passar adiante. Então, no destaque, aquela mesma imagem, as áreas de tubulorhexis, um processo multifocal. Pode passar. Eu coloquei essa imagem do glomérulo para mostrar que ele não tinha alteração da celularidade, a cápsula era preservada, as alças patentes, né? A matriz mesangial proporcionada, não tem nenhuma alteração sugestiva de glomerulopatia pregressa, nem aguda atual, né? Pode passar. Então, eu coloquei no destaque essa imagem para mostrar as tubulites, né? Tem nesse túbulo que está cortado longitudinalmente diversos linfócitos intraepiteliais, que são justamente linfócitos permeando o epitélio tubular, né? Que é uma evidência, um indicativo de agressão imunológica, né? Do epitélio tubular. Seria o equivalente da rejeição celular no paciente transplantado, né? Exatamente o mesmo processo, né? Pode passar adiante. Novamente, né? O processo inflamatório intersticial agredindo os túbulos. Pode passar. Vejam que o processo inflamatório é dominado por células mononucleadas, né? Então, alguns plasmócitos raros, mas principalmente linfócitos e alguns raros eosinófilos, tá? Pode passar adiante. Muita tubulite, né? Muita destruição tubular, processo bem agudo, né? Pode passar adiante. Então é isso. De base do avaliação final do exame patológico, né? Que a gente tem um processo inflamatório agudo, túbulo intersticial com agressão tubular, tanto uma nefrite túbulo intersticial aguda, com comprometimento multifocal do parênquima, né? Pelo menos moderado a grave aí, em relação à área total da amostra, tá? Bem compatível com a clínica. Perfeito, João. Obrigado. Acho que são mais pesados aqui as imagens, fica um pouco devagar. Mas, enfim, o João contou todo o ciclo da história, do laudo da biópsia. Aqui mais um panorama de tudo que aconteceu entre o pembro, o axitinib, surgimento da hepatite, né? A segunda ira imediata após a hepatite, a necessidade de introdução com todo esse laudo de nefrite intersticial de corticoide, então precisou até aumentar o corticoide, ainda teve uma piora de função renal, e a biópsia, e acho que é bem importante ressaltar isso, uma suspeita clínica inicial de nefrite intersticial, presença de proteinúria, piora de função renal, uso anterior de pembro,
e uso concomitante de inibidor de próton, e a biópsia é feita, confirmando a presença de nefrite intersticial, e depois disso, a queda, né, da disfunção renal, a melhora da disfunção renal, e como houve uma nova piora na redução do corticoide, e já pautado com a presença da biópsia, se procurou iniciar o micofenolato. Então, a gente vê algumas mudanças de função renal aqui oscilando entre subidas e descidas. Isso tem muito a ver com a, 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 as oscilações que a gente teve, principalmente quando tentava reduzir corticoide. Então, demorou um pouquinho mais para fazer essa redução, e o paciente teve alta já em processo de redução de prednisona, e em seguida acompanhando no ambulatório se conseguiu suspender a prednisona aqui em setembro de 2022. Então, um percurso entre fevereiro, né, longo até setembro. O início do uso do corticoide em março de 2022, 23, e uma nova ira aí no meio com a tentativa de redução do corticoide, e o que acabou sendo necessário, que foi para modular um pouco essa resposta inflamatória, anti-inflamatório, o micofenolato em maio de 2023, até a gente conseguir suspender totalmente o corticoide em setembro. Obrigado, acho que essa era a parte que eu tinha que discutir, apresentar. Fico à disposição para perguntas, dúvidas e questões. Não sei se alguém escreveu alguma coisa no chat agora, eu consegui abrir. Posso fazer uma pergunta, eu, patologista, para a Germana e para o Pode, Benedito? pode sim. Eu trabalho além de trabalhar aqui no Fleury, eu trabalho em dois serviços públicos, né, que não tem tanto ainda, começando ainda, né, essa terapia é, de modulação imunológica, né, e eu confesso que não foram muitas vezes que eu vi biópsias de lesão renal aguda, né, alteração aguda da função renal em vigência de tratamento com essas medicações. Vocês veem com muita frequência lesão renal ou alteração da função quando é introduzido esse tipo de droga? João, acho que João é todos, acho que a gente vê o que a gente talvez muitas das vezes não fazia tanta biópsia, João, talvez uma grande parte uma grande parte das questões tinha a ver com a indicação talvez um pouco mais tardia de biópsia, ou a gente tentava lidar com a clínica e iniciar o corticoide, se a resposta se faz, não só com imunoterápico, mas também com outras drogas, né, então pelo menos na experiência que a gente teve, que quando começamos a documentar melhor a presença da associação do, e com a nefrite intersticial, a ocorrência de nefrite intersticial com síntoma de disfunção renal, a gente vai ter mais. Mas pela quantidade de pacientes que o usam, a Germana pode complementar isso também, e a gente fez um levantamento extenso disso no hospital. A Germana fez parte, na verdade, o doutorado dela foi muito associado, né, com esses pacientes, então tem muito mais gente que não faz nefrite intersticial, mas como a gente está um centro que usa bastante imuno, acaba que aparece mais. E as biópsias talvez cheguem para você nos casos mais complicados até, né, que não responderam logo com corticoide ou suspensão da droga inicial. Germana, você quer comentar isso? Não sei se eu respondi, pelo menos uma parte Na verdade, a gente ainda tem uma pequena de exposição, né, no Brasil. Essa medicação não é de acesso ao Sistema Único de Saúde,
talvez quando a gente tiver essa exposição, a gente vai ter mais números chegando para você, por exemplo, no seu serviço público, né? A incidência é baixa quando você compara com o tratamento convencional, como platina, né? Então, a gente tem uma incidência de IRA de 2 a 5%, de IRA grave menor que 1%, que são as IRAs que vão precisar de biópsia. Então, esse percentual que precisa de biópsia, mais de 90% vem com NIA, e é essa NIA que você descreveu para a gente, que é a NIA linfocítica. Né? Eu lembro muito bem quando a gente discutiu o caso dele em 2022, e você falava, nossa, esse agora é, né? A gente chegou a biopsiar alguns casos e era bem bonita, era bem representativa, o infiltrado linfocítico, então não restou dúvidas, e pela evolução do paciente, ele acabou sendo candidato a uma segunda classe de imunossupressão. Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou dar início a uma arguição a respeito da toxicidade pela imunoterapia. Tudo bem? Se alguém quiser falar alguma coisa, João. Tem um comentário só, que foi, eu lembro que na época dessa discussão, justamente com a doutora Germana, lembro que ela fez uma revisão da literatura sobre os achados patológicos, e eu também fui atrás disso, e eu me recordo do papel da imunistoquímica para o PDL1, né, e para o PDL, que como possível marcador imunistoquímico para avaliação etiológica, né, nesses casos especificamente, né, tinha algumas séries de casos que mostravam que há uma correlação enorme, né, entre a expressão de PDL1 no epitélio tubular e a etiologia, né? Então, seria interessante aqui, infelizmente, uma reação muito cara, né, e que não está disponível para esse fim, né? Infelizmente. Na verdade, a gente gostaria e pretende estudar esse braço até para existir um padrão, né? A gente sabe que existe essa série de casos que mostrou essa relação independente dessa expressão no epitélio tubular, mas ainda não existe um padrão, né? Acho que tem que a gente estudar, comparar com o rim normal, o rim da ANIA pela imuno, o rim da ANIA por outras drogas e outras doenças, para a gente tentar estabelecer esse padrão, e isso realmente, nesses pacientes que são Sem candidatos à dúvida. biópsia renal, eu consegui, de fato, estabelecer o diferencial entre a ANIA imuno e a ANIA outras drogas, né? Então, gente, vamos lá, que a gente já está atrasado, então vamos dar continuidade. Então, parabéns, Benedito, parabéns, João, muito obrigada por trazer as lâminas. Esse caso foi bem bonito, eu acho que foi o nosso primeiro caso de NIA linfocítica relacionado à imunoterapia. Eu vou falar sobre a toxicidade dos inibidores do checkpoint imune. Antes disso, a gente precisa entender um pouco sobre como que vem se comportando o tratamento, os pacientes e quais as principais complicações, né? Então, a gente vê que nos últimos anos a gente tem um avanço do tratamento, do diagnóstico, esses pacientes têm uma sobrevida maior, com isso eles são expostos a exames, a drogas novas e velhas, e com isso o surgimento dos eventos adversos, né? A IRA é a complicação mais comum desses pacientes, tratando-se dessa inter-relação, dessa conexão câncer e rim, e esse evento adverso, ele acaba resultando no pior prognóstico, interrupção da terapia, maior tempo de internação e, com isso, aumento do custo do tratamento do paciente, que já é muito caro. Então, além da IRA, a gente sabe que esses pacientes acabam necessitando da avaliação do nefrologista pela própria doença renal crônica, pelos distúrbios eletrolíticos do câncer ou do seu tratamento, hipertensão e as glomerulopatias. Quando a gente para pensar e traz um paciente fictício, idoso, com câncer de bexiga, recebendo tratamento com terapia convencional como uma platina, é difícil a gente estabelecer a etiologia real dessa ira, né? Então, idoso geralmente está exposto a outras comorbidades, a polifarmácia. O câncer de bexiga pode chegar no momento em que ele tem uma obstrução urinária. E a platina, após a primeira dose única de cisplatina, por exemplo, você tem um risco de ira de 30%. Então, acaba que a principal etiologia
é IRA multifatorial, e a gente precisa corrigir todos esses fatores para tentar melhorar a função renal do paciente, ele possa ser reexposto ao mesmo tratamento ou a novas linhas, a depender do estágio da neoplasia do paciente. Nessa aula, eu vou tentar responder algumas perguntas do tipo: o que são esses inibidores do checkpoint? Quais são as toxicidades renais que ocorrem? Quando encaminhar para o nefro? Como dar esse diagnóstico? A quem eu vou biopsiar e quando, né? Como tratar e quem vai ser reexposto, se essa reexposição é segura? Na verdade, a biópsia, para quem e quando, é uma das perguntas mais difíceis, a gente realmente ainda não tem um padrão muito especializado a respeito disso, né, com mais segurança e certeza e o benefício real. E a reexposição, aqui a gente fala sobre, e aí, esse paciente que vai ser reexposto, a gente tem que fazer alguma estratégia para prevenir essa IRA, né, a recorrência da IRA, então é algo que a gente ainda não tem também uma resposta muito clara. Então, com o advento da imunoterapia, né, ela já está completando 12, 13 anos, quando ela foi aprovada pelo FDA, inicialmente para melanoma. Nos últimos anos, inúmeras outras neoplasias sólidas e hematológicas têm sido elegível ao tratamento. Então, hoje, o paciente com diagnóstico de câncer, 30% a 40% podem ou são elegíveis à terapia com inibidor de checkpoint imune. E o que são essas drogas, né? Então, os inibidores de checkpoint, eles são anticorpos monoclonais que inibem receptores e ligantes que são naturalmente inibitórios no nosso organismo. Então, o risco com isso, do uso dessas drogas, a partir do momento que ela bloqueia o CTLA4, PD1, PDL1 e o LAG3, é da autoimunidade. Então, se a gente imaginar que esses receptores, eles nos mantêm tolerante, a partir do momento que eu retiro esses nossos freios imunológicos, o risco é da autoimunidade. E inúmeros eventos adversos podem ocorrer, como encefalite, miocardite, a nefrite, né? O principal evento adverso da imunoterapia é a IRA, sendo a nefrite intersticial nos pacientes biopsiados frequente em mais de 90% das biópsias, as pneumonites, hepatites, tiroidites e as colites. A disfunção renal não é o evento adverso mais comum, outros eventos são mais frequentes. Dentre os eventos renais, a IRA é o mais comum, mas também podem ocorrer glomerulopatias. Aqui vai desde podossopatias, vasculites, microangiopatia trombótica. Os distúrbios hidroeletrolíticos, sendo mais comum a hiponatremia, sendo a etiologia mais frequente a SIAD, mas também pode ocorrer acidose tubular renal, hipocalemia, além das cistites e uretrites autoimunes. Falando sobre IRA e IRA imunomediada, a gente tem uma incidência de IRA nessa população de pacientes elevada. Então, em séries de coortes, a gente pode ter uma incidência de até 24%. Na média, 17% a 20% de IRA nesses pacientes. Mas quando a gente fala de imunomediada, apenas 2% a 5% são consideradas imunomediadas e, de fato, são, sendo a incidência da IRA grave ocorrendo em menos de 1% desses pacientes. E quando que essa IRA acontece? Um tempo médio de 14 semanas. Então, geralmente, é uma IRA tardia, sendo mais frequente quando esse paciente está sobre uma terapia combinada, com terapia convencional, ou terapia alvo, ou imuno-imuno. Os outros eventos e eventos mais comuns é pele, trato gastrointestinal, como a colite, e hepáticos, muito comum também a pneumonite em relação à nefrite. A gente tem uma série de casos, uma coorte aqui do nosso hospital, em que a incidência girou em torno do que é descrito mesmo na literatura mundial, 3,6%. Nosso diagnóstico foi de IRA possível imunomediada. A essa época da coorte, não tivemos nenhum paciente biopsiado. E a incidência de IRA geral nessa nossa população foi de 23,5%. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessa IRA nesse grupo de pacientes? Então, já existem dados epidemiológicos muito bem estabelecidos. Os primeiros trabalhos foram publicados em 2019 e 2020, que trazem o uso de inibidor de bomba de prótons, taxa de filtração glomerular menor que 30, terapia combinada. A essa altura aqui, a gente só tinha terapia combinada imuno-imuno, tá? Além de
outros eventos adversos prévios à IRA ou concorrentes à IRA como os fatores de risco clássicos para o desenvolvimento da IRA nesses pacientes. Na nossa coorte, a gente teve fatores diferentes, como antibióticos, ter neoplasia do trato geniturinário e ter tido um episódio de IRA prévia como os principais marcadores. A IRA no paciente que estava sob terapia combinada com químio, aqui nosso trabalho já traz esse dado adicional, foi bastante comum e frequente, 35% desses pacientes, mas não teve uma significância estatística. E por que que essa ira acontece, né? Então, recordando o que eu falei lá atrás, o que são os inibidores de checkpoint imune, eles são bloqueadores, eles retiram os freios do nosso sistema imunológico. Então, ocorre uma perda da tolerância a autoantígenos, e isso leva a essa reativação, essa autorreativação, levando à ativação das células T. A reativação de células T efetoras de droga específica, que é como se determinadas drogas, como inibidores de bomba de prótons, anti-inflamatórios, antibióticos, funcionassem como drogas imunogênicas ou antígeno metabólico, que são reativados na presença da imunoterapia, causando ativação das células T droga específica. É como se eles fossem um rapten. Então, a principal explicação é como se eles sofressem um processo de raptenização, que é uma droga que potencialmente está lá indolente, e na presença de determinado rompimento, né, dessa barreira, elas acabam também desenvolvendo uma atividade, um estímulo das células T. E com isso eu tenho uma produção de citocinas inflamatórias, como interleucina 2, TNF, interleucina 6, e produção de autoanticorpos, que vai levar a células fibroblásticas ativas, levando à injúria tubular, e com isso a IRA, a DRC ou a própria doença renal terminal. Eu costumo falar que o inibidor de bomba de prótons é a segunda droga que o nefrologista ama odiar, né? E de que forma que essas drogas elas vêm tendo esse efeito tão importante como preditor de risco para a IRA, né? Os inibidores de bomba de prótons, quando a gente vai avaliar as coortes, eles estão presentes no momento da IRA em mais de 60% dos pacientes. E a forma como que eles causam essa IRA, talvez por um dano direto, né? Então, dano tóxico direto do inibidor de bomba de prótons, ou por outros dois braços, que através dessa droga funcionar como um rapten, né? Informado localmente ali, quando eles são transportados pelas células tubulares epiteliais, daqui eles vão para o interstício renal, e daí eles entram na célula dendrítica e desencadeiam essa ativação das células T, junto com essas drogas que também vão levar à ativação das células T, levando à liberação de citoquinas inflamatórias e toda a cascata inflamatória com posterior fibrose. Então, o paciente tem desde uma anemia subclínica a quadros de IRA, NIA com IRA, recupera, aí esse paciente tem maior risco de IRA, recupera, podendo progredir para a doença renal crônica. A NIA subclínica também pode ser a etiologia da doença renal crônica, e com isso, a doença renal crônica terminal. Talvez isso a gente vai ver mais frequentemente naqueles pacientes mais jovens, com melanoma, que são expostos por mais tempo à terapia. E como que a gente dá esse diagnóstico e define, classifica a IRA do paciente sob imunoterapia? Então, a gente vai usar de ferramentas, né, a história clínica, buscar biomarcadores séricos e urinários, exames de imagem e a biópsia renal. Eu chamo de IRA definitiva quando eu tenho um paciente que foi biopsiado e tem um achado característico da IRA imunomediada, como a nefrite tubulointersticial linfocítica, associada aos fatores de risco. A IRA provável tem uma elevação da creatinina sustentada ou necessidade de diálise, revisado todos os fatores de risco na ausência de outra etiologia e pelo menos um dos seguintes, que são a piúria estéril, o evento adverso não renal recente ou concomitante, ou a eosinofilia maior que 500 células por microlitro. E a IRA possível é quando eu tenho uma elevação da creatina ou necessidade de diálise e eu não tenho uma causa, uma outra etiologia. Em relação aos biomarcadores, então, a gente tem disponível no Brasil a bioquímica completa, o PCR, a urina 1, a amostra isolada proteína creatinina ou a amostra isolada de albumina creatinina. Lá fora,
tem sido estudado alguns biomarcadores, como a interleucina 2R, o 6XCL9, o TNF-alfa, a interleucina 9, a proteína ligada ao retinol, disponível para ser dosado hoje nesses pacientes, lá fora, é a interleucina 2R, os PCR e a proteína ligada ao retinol. Aqui a gente tem uma casuística com pacientes com eventos adversos qualquer, então não apenas renal, e aqui a curva do PCR, basal no momento do evento adverso e após a recuperação do evento adverso. Talvez sejam dados para a gente adicionar naquele paciente em que eu estou avaliando inicialmente, não tem infecção, as culturas são negativas, o PCR é elevado, então isso talvez sejam ferramentas que nos ajudem, não é específico do evento. Nesse outro trabalho, ele avalia assim, aqui é a IRA, né, então ele compara IRA não imuno com IRA imuno, né, o valor do PCR, o valor da relação proteína-creatinina, o valor de creatinina e da taxa de filtração glomerular, sendo o PCR maior nos pacientes com IRA imunomediada, maior é a perda de proteína nos pacientes também com IRA imunomediada, com a menor taxa de filtração glomerular e um maior valor de creatinina. Em relação à interleucina 9, que é uma interleucina 9 e o TNF, são marcadores urinários. Aqui nesse trabalho ele comparou o paciente com IRA, NIA por NTA, uma glomerulonefrite, doença renal crônica, fibrose e outros, e o paciente normal. E, de fato, existe uma elevação urinária, tanto da interleucina 9 quanto do TNF-alfa, nesses pacientes com nefrite tubulointersticial, mas não tem essa disponibilidade para uso. E de todos esses, eu acho que o que mais me trouxe um certo entusiasmo é a interleucina 2R urinária, né? Então, aqui ele compara o paciente com nefrite imunomediada versus, por exemplo, uma IRA hemodinâmica. Quando a gente vai ver as etiologias mais comuns depois de multifatorial é hemodinâmica. Então, se eu tenho um marcador que já está extremamente elevado e a minha principal etiologia nesses pacientes é hemodinâmica, isso talvez ajude no diagnóstico. Mas mais interessante é ele ser um preditor de resposta ao corticoide, né? Então, aqui eu tenho elevação da minha interleucina 2 nos pacientes que têm uma IRA resistente ao esteroide e uma queda da interleucina 2 nos pacientes que são sensíveis ao esteroide. Então, eu acho que isso aqui realmente, de todos esses, talvez seja aquele que vai trazer mais ganho diagnóstico e preditor de resposta ao tratamento para a droga que é mais comumente utilizada nesses pacientes. Outra ferramenta que pode ser utilizada como ajudar no diagnóstico, principalmente naqueles pacientes que não vão poder ser submetidos à biópsia renal, sejam frágeis, é o PET, né? Então, aqui a gente tem uma curva de exposição do paciente a IP-NIVO, né? E o momento em que ele faz IRA, e aqui as imagens do PET, né? Então, o PET com FDG, no momento pré-imunoterapia, em que ele tem uma expressão e uma captação fisiológica do FDG. Aqui a gente tem o PET no momento que ele inicia a imuno, mas é um PET basal, também com a expressão. E aqui no momento da IRA, a gente tem um aumento dessa captação, dessa expressão do FDG no renal e um retorno à captação. E, por fim, e aquela ferramenta que a gente utiliza para diagnóstico definitivo, que é a biópsia renal, é realmente o padrão ouro para o diagnóstico da IRA imunomediada. No entanto, a gente sempre vai pôr numa balança aqueles pacientes em que a gente vai favorecer essa ferramenta diagnóstica e aqueles que a gente vai favorecer o tratamento empírico. Então, para aqueles que têm proteinúria elevada, maior que 1 grama por decilitro, ou eles têm uma síndrome ou uma IRA que não sugira uma anemia, ou tenha o uso concomitante com outros agentes, como, por exemplo, pulmão, que eu vou usar pembro, PEM e carboplatina, ele pode ter uma IRA pelo pemetrexed e eu não trato com corticoide, e aqueles pacientes que sejam candidatos à reexposição à imunoterapia, por favorecer esse diagnóstico invasivo. Aqueles pacientes que não têm proteinúria significativa, que usou outras drogas, inibidor de bomba, anti-inflamatórios, antibióticos, tem um alto risco para biópsia, pacientes frágeis, discrasias sanguíneas e que não sejam candidatos à reexposição à imunoterapia, eu deveria favorecer o tratamento empírico.
Agora, falando do trabalho que o João citou, né, como que eu diferencio? Eu já sei que quando eu biopsio, mais de 90% dos pacientes vai vir nia linfocítica, né? Aqui é a nossa série, né, de pacientes que foram biopsiados, até o momento foram 10 pacientes, sendo 50% da amostra nia linfocítica, 2 pacientes com glomerulopatias, 2 pielonefrites e uma injúria tubular aguda. Então, esse trabalho, ele mostrou a expressão do PD1, PDL1 nesse epitélio tubular maior do que quando comparada ao paciente não imunoterapia. Então, aqui realmente parece que vai ser aquele grande divisor de águas, né? A gente já tem marcadores urinários que ajudam na diferenciação de NIA e NTA, e aqui a gente tem um marcador que vai diferenciar entre a NIA imune e a NIA outras drogas seria realmente o melhor dos mundos. Além da expressão do PD1, do PDL1, existe também a possibilidade, né, e estudos, né, da expressão gênica da interleucina 2R, que a gente falou lá atrás, que é feito corriqueiramente em alguns serviços americanos, imunofenotipagem com a expressão do CD4, células HELP e células dendríticas, quando a gente falou lá atrás. Isso é justificado muitas vezes. Existe essa infiltração quando eu tenho um inibidor de bomba de prótons das células dendríticas e elas parecem que expressam mais num paciente com ira imunomediada. Então, existe realmente essa conexão e talvez sejam ferramentas que possam ser utilizadas para o diagnóstico diferencial nesse grupo de pacientes. E quando esse paciente é encaminhado ao nefrologista? Então, a avaliação da nefrologia, de acordo com algumas guidelines, ASCO, da NCCN, é naquele paciente que tem uma ira grau 1 persistente ou grau 2 ou grau 2 mais. Tratamento padrão é com corticoide ou outros imunomoduladores, dependendo de cada caso. Segundo o ASCO, o NCCN, a Sociedade de Imunoterapia, o corticoide deveria ser utilizado para tratamento empírico naqueles pacientes com grau 2 mais, na dose de meio a 1 miligrama por quilo por dia, no tempo de 4 a 6 semanas, tendo a pausa da sua imunoterapia. E aí a gente vai fazer como na prática clínica? Primeiro momento esse paciente chega para avaliação, então se for um grau 1, ele pode passar apenas com um oncologista, o médico assistente dele, grau 2, mas esse paciente já vai ser indicado para consulta do nefrologista. Então eu vou avaliar, vou evitar outros insultos nefrotóxicos, vou avaliar o sedimento urinário. Se ele tiver uma ira grau 1 por uma causa alternativa e se resolver, eu continuo a minha imunoterapia. Se ele tiver uma ira persistente ou progressiva, eu vou conduzi-lo de acordo com o grau 2 ou 3, que é para todas as medicações nefrotóxicas, encaminhar para o nefro, avaliar a indicação da biópsia renal, iniciar o corticoide se realmente é um quadro suspeito de NIA, houver outros eventos adversos graves presentes, ou uma contraindicação absoluta à biópsia. Se nesse braço a ira se resolve, eu posso reexpor meu paciente à imunoterapia. Aqui, no grau 2+, ele tem uma causa alternativa e se resolveu, eu posso reexpor. Aqui não recuperou a função renal. Então, essa interrogação vai depender de que tipo de tumor e que tipo de resposta esse paciente vem tendo, considerar a reexposição se o ganho em relação a tratamento tumoral for muito bom. No paciente que eu tenho o diagnóstico da NIA, né, eu inicio o corticoide, recuperou a ira, eu posso considerar a reexposição. No paciente que não recupera, aí eu vou considerar outros imunomoduladores, como bloqueador TNF, como o infliximab e ou o micofenolato. E naqueles que eu encontro vasculites, doenças glomerulares, eu vou tratar de acordo com o encontro histológico. Dos pacientes tratados com corticoide, mais de 80% respondem, né? Então, uma resposta completa ou parcial é vista nesses pacientes em uso de corticoide, e em relação ao tempo, que também é sempre uma pergunta, e varia um pouco de acordo com o guideline, de acordo com o serviço, quanto tempo esse paciente deve usar o corticoide, né? Então, parece que não houve diferença, né, em relação a paciente que tratou por tempo curto e por tempo longo. Tempo curto, ele considera 4 semanas, e tempo longo é aquele paciente que vai até 12 semanas usando corticoide. E para aqueles pacientes refratários ou que recorrem dessa ira, parece que o infliximab vem ganhando uma posição bem interessante nesse cenário, né, com uma recuperação completa e parcial importante dos pacientes. Então, aqui foram 10 pacientes expostos, 2 apenas não recuperaram. Esses 2 eram pacientes biopsiados que tinham um grau de fibrose importante no rim, e os demais recuperaram. A dose habitual para esse paciente é de 5 miligramas por quilo,
dose única, e parece que, de fato, o infliximab não interfere na resposta tumoral, né, que é outro ponto importante quando a gente está pensando em tratar esse paciente com imunossupressão, é interferir e aumentar o risco de progressão desse paciente do câncer. E aí, reexpor é seguro? Então, a reexposição nesse braço de pacientes que foi biopsiado, que não tenham outros eventos adversos concomitantes com risco de vida, é um ponto em que a gente deve considerar a reexposição a depender da resposta que esse paciente vinha tendo ao tratamento oncológico. Então, se ele não tem esse risco iminente, que seria síndrome de liberação de citoquinas, miocardites, por exemplo, recuperou a função renal após terminar cessar a imunoterapia ou tratamento com corticóide, é possível reexpor. Esse paciente deve ser acompanhado a cada 2 semanas, 1 semana, dependendo do protocolo institucional. Naqueles que não recuperam a função após pausa da imuno, tratamento com corticoide, mas há um benefício, é a última terapia do paciente, também deve ser considerada a reexposição, sempre avaliando cuidadosamente o risco-benefício. Parece que o tempo médio para essa reexposição é ao redor de 8 semanas e, preferencialmente, essa reexposição deve ocorrer naquele paciente que após a recuperação da função renal. Tem como prevenir essa recorrência? Então, esse protocolo é um protocolo elegante, né, sobre prevenção secundária da IRA. Aqui ela separa a IRA associada à imunoterapia, do paciente que fez a biópsia ou daquele que tem uma alta suspeição. Então, paciente com provável diagnóstico, todos os fatores de risco, tinha eosinofilia, então era muito importante, tratou com corticoide até se resolver a IRA, ou aquele que não tinha biópsia. E aí é seguro você reexpor, porque pode ser que aquela IRA, como eu falei lá atrás, é comum, né? De 20% dos pacientes com IRA imuno, 2 a 5% é imunomediada. Então, é seguro reexpor esse paciente nesse contexto, principalmente quando a IRA não foi biopsiada e quando não tem tanta evidência de que possa ter sido imunomediada, a não ser que tenha outras complicações mais graves, colite importante, miocardite. E qual a segurança de reexpor a imunoterapia, né? Se ele não tiver, de novo, eventos adversos que têm risco de vida, miocardite, síndrome de liberação de citoquinas, e você for reexpor, o que esse protocolo sugere é que esse paciente deveria receber a imuno junto com corticoide, numa dose entre 10 e 20 miligramas, pelos primeiros 1 ou 2 ciclos da imunoterapia. Aqui ele coloca 2 asteriscos e puxa, a não ser essa prevenção secundária não deveria ser feita caso tenha relação com uma drogas do tipo inibidor de bomba de prótons, anti-inflamatórios, antibióticos, retirar essas drogas e expor o paciente sem corticoide. Tá? Esse paciente é checado a cada 1 a 2 semanas, após a cada 2, 4 semanas, se a IRA recorreu, para a imunoterapia e vai tratar de acordo com o grau 1, 2 ou 3. Se a IRA não recorreu, continua por 1 a 2 ciclos, a depender da tolerância, dos eventos adversos, da toxicidade da própria imunossupressão deste paciente. E aí, esse trabalhinho, ele traz exatamente o risco de recorrência versus a quantidade de corticóide que esse paciente recebe. Será que eu tenho que dar mesmo muito corticóide? Será que eu tenho mesmo que prevenir com corticóide e imunoterapia esse paciente? Parece que não teve muita diferença. O percentual de recorrência versus o percentual de imunossupressão. Então, no nosso serviço, a gente não faz prevenção secundária com corticoide, a gente tenta fazer a menor exposição de tratamento possível entre 4 a 6 semanas. E voltando para o nosso caso, a gente tem um paciente que interna com a creatina extremamente elevada, né? E aí a gente pensa em 2 situações, da admissão e do momento da biópsia renal. Voltando lá, de que forma que a gente classifica essa IRA em definitiva, provável e possível, esse paciente, no primeiro momento, ele teve o diagnóstico provável da IRA, né? Então, ele tinha fatores de risco inúmeros, ele tinha taxa de filtração reduzida, tinha outro evento adverso prévio, era exposto a inibidor de bomba de próton e estava sob terapia combinada com terapia-alvo, que era o axitinib. Além dessa disfunção renal, ele tinha distúrbios hidroeletrolíticos, como hiponatremia G1, uma hipocalemia G1, tinha uma urina 1 com discreta proteína e uma RAC de 0,55.
No segundo momento, ele teve o diagnóstico definitivo da IRA, que foi o achado de um achado histológico compatível, que foi a anemia linfocítica, junto associada aos fatores de risco. Para tratamento dessa IRA, que a gente considerou recorrente e reintroduzido o corticoide, ele não melhorou quanto a gente esperava, a gente optou por usar outra imunossupressão. E a pergunta é, por que não foi usado o infliximab, né? Então, existem contraindicações, existe um cuidado para o uso dos imunossupressores. Então, as contraindicações, hepatite, ele tinha tido um episódio anterior, miocardite, infecções como tuberculose. Nos Estados Unidos, eles fazem o PPD pré-exposição ao e com isso a gente optou pelo tratamento, e o que se recomenda é que esse tratamento deve ser feito até 3 meses, concomitante à redução do corticoide, e o paciente retorna à sua creatinina basal. Em relação ao prognóstico, né, e progressão, esse trabalho do Garcia mostra que a presença da IRA reduz a sobrevida dos pacientes. Na nossa casuística hospitalar, a gente dividiu em grupos IRA não imune versus IRA imune e pacientes sem IRA, e aqueles pacientes que têm IRA não imunomediada realmente têm uma curva de sobrevida muito pior em relação àqueles pacientes com IRA imunomediada. De forma geral, o que vocês precisam levar de todas essas informações é que a IRA na imunoterapia ela tem uma incidência baixa, né, principalmente quando a gente compara com terapia convencional, como a platina. Então, a incidência de 2 a 5%, de casos graves menor que 1%, mas a IRA é comum nesses pacientes, podem chegar a uma média de 20% dessa população, mas por outras etiologias. 80% respondem ao corticoide, então a terapêutica de primeira linha é o corticoide, podem recorrer de 15% a 25%. A gente tem estágio 3 em metade dos pacientes, podem evoluir também para terapia em 8% dos casos. Os biomarcadores séricos e urinários deveriam chegar aqui, né, eles ajudariam a gente tanto no diagnóstico quanto em prever resposta à droga mais comumente utilizada, que são os corticoides. Essa droga ela não é dialisável, então para os pacientes que têm câncer e que fazem diálise, ela é segura. E o uso da imagem, principalmente a gente lembrar de usar a imagem, apesar de talvez não seja custo eficiente por conta do valor, do custo do PET. Muitas vezes o paciente ele não consegue fazer o PET para controle da doença. Então, quando a gente traz o PET para diagnóstico de uma intercorrência do evento adverso como a anemia, é mais difícil da gente trazer isso para a nossa realidade, né? Mas é um exame que a gente tem solicitado para aqueles pacientes, principalmente com rim único, que tem uma contraindicação muito importante ao procedimento de biópsia renal. Muito obrigada, eu fico agora disponível a tirar dúvidas, caso tenha. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, a gente abre para... Bom, enquanto alguém pensa na pergunta, Germana, obrigado, foi excelente a tua apresentação, deu uma boa resumida de tudo bom, que a gente precisa entender um pouquinho a respeito. Uma pergunta que eu ia te falar, se você tem alguma sugestão, a gente sabendo que a biópsia muitas das vezes é invasiva, um paciente que já tem uma série de invasões, se você tem alguma sugestão, quando a gente precisa muito desse diagnóstico, que não dá para fazer a biópsia, ou tem alguma limitação técnica para isso, se tem algum método diagnóstico não invasivo que podia sugerir. Olha, Benedito, hoje no Brasil a gente não tem, né? O que a gente vai ter é o diagnóstico provável, em que a gente vai juntar disfunção renal, os fatores de risco, hemograma, buscar eosinofilia, sedimento ativo, PCR elevado, não tem infecção, cultura negativa, e o PET, né? Então, talvez o PET seja uma ferramenta que ajude. A gente tem conseguido, né, lá na Camargo, mas a gente solicita o PET para avaliar controle de doença, porque a gente sempre acaba colocando isso como pode ser progressão. A gente teve um paciente que foi progressão, né? De doença, ele tinha infiltração renal, tinha pielonefrite crônica, então é isso assim que a gente consegue fazer. Eu espero que as interleucinas cheguem no Brasil e não demorem como o N-Gal, que nunca chegou, né? Reforçando alguma interleucina mais candidata, melhor candidata?
Eu volto na interleucina 2R solúvel. Eu acho que ela já está sendo feita lá, né? Então, das interleucinas é a que está sendo feita. E ela traz também o adicional, isso não é específico para rim, tá? Então, a gente sabe que tem um efeito adverso, né? Então, essa é a limitação do medidor, né, da interleucina, mas se eu tivesse. E alguém tem mais alguma pergunta? Não sei, acho que acabei ficando sem o áudio. Olá, meu nome é José Massimino Costa, estou falando do outro lado do Atlântico e, só para, em primeiro lugar, para parabenizar pela vossa apresentação, foi magnífica, e também dizer que este é um quadro, eu trabalho num hospital Usou oncológico. corticoide, melhorou função renal, foi compatível, uma captação reduzida após o objetivo, que não tem ainda um padrão, nem tem um padrão que o João possa nos ajudar. Eu acho que teve um delay aqui de tempo. Teve um delayzinho, mas acho que agora voltou. Eu não sei se me estão ouvindo. Estou Estamos sim, sim, Max, doutor. pode falar. Ok, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todos do outro lado do Atlântico e dizer que é para mim um privilégio estar aqui convosco e participar nesta vossa excelente apresentação, que representa aquilo, a angústia que nós nefrologistas que trabalhamos no hospital oncológico temos no nosso dia a dia. Nós também começamos por uma política até muito agressiva em termos de biópsia renal nestes doentes, mas rapidamente revimos a nossa. Porque talvez a utilização é tão generalizada hoje em dia dos inibidores de checkpoint e talvez haja uma subrepresentação, no sentido que a percentagem de lesão renal associada aguda seja talvez superior ao que está descrito na literatura. É uma situação muito frequente e, portanto, nós começamos por biopsar os doentes, mas rapidamente invertemos, porque aparecem imensos casos e temos alguns critérios de biópsia, como é óbvio, e também gostava de discutir isso convosco, porque já encontramos coisas fora de lugar, como o MAT, associada a inibidores de checkpoint, com vasculites ANCA negativo. Portanto, ou seja, nós neste momento biopsamos quando algo não bate certo, porque o doente típico que aparece com citura e lesão renal aguda, já tratamos sem biópsia. Outro aspecto interessante e que a Germana falou é o rechallenge. O rechallenge é das coisas mais complicadas, por exemplo, que nós temos no nosso dia a dia. Quer dizer, que na verdade, numa fase inicial havia muito receio, mas penso que não, não devemos hesitar muito desde que haja uma progressão favorável da lesão renal aguda, em retomar a medicação. E, em alguns casos mesmo, por exemplo, em casos de melanoma, em que o doente não tem outra solução. Não há outra solução senão, ainda por cima, no melanoma é vulgar a associação entre dois tipos
TCT-LA4 e TPD1, dois tipos de inibidores de checkpoint, muitas vezes não há outra solução. Se calhar tem que se pôr mesmo à consideração do doente, até porque muitos destes doentes, curiosamente, não têm outras manifestações imunes, e o rim é um dos principais órgãos, e pode-se pôr, quer dizer, parar com a medicação é igual ao doente morrer. Quer dizer, é preferível fazer Isso. diálise que morrer. Outro aspecto que é muito importante é que a Germana falou, é de termos marcadores, a possibilidade de utilizarmos marcadores de lesão, sem, portanto, que seja previsível. Por exemplo, a Germana falou na hipótese do IL-2R urinária ser preditor de uma melhor resposta à terapia. Se calhar é fundamental nós utilizarmos na prática clínica estes a medição a nível urinário, mas pelo menos em Portugal não é prática clínica, e também penso que não é, em muito poucos sítios deve ser a utilização destes do IL-2R, por exemplo, não deve ser utilizado como rotina, penso eu. Não será utilizado como rotina, mas pode ser, um assunto interessante. Pronto, era isso que vos queria dizer, quer dizer, que cada vez isto é um problema que nós nefrologistas vamos ser cada vez mais confrontados com a necessidade com a nossa intervenção, com a nossa opinião, penso que neste momento a generalização deste tipo de medicação à terapia retinoplásica, pelo menos teve vantagem de termos o nosso futuro garantido no meio oncológico, penso eu. Mas pronto, é só para dizer obrigado pela vossa apresentação, e que estaremos, E a espero que gente, isto seja o começo de a gente uma se vê em colaboração. abril, você vem em abril e o Max vai trazer o caso clínico. Eu vou te passar a data certinho ainda, tá, Max? Ok. Então tá bom, gente. Pelo avançar da hora, já estamos aqui 7h20, era para ter acabado às 19h. Aí, para vocês, Benedito, para eles lá deve ser Sim, tá tarde. Sim, 10h30, é isso? são 10h30, sim. 10h20. 10h30 da noite. Então, muito obrigada mesmo pela participação, que seja a primeira de muitas participações e parceria com os colegas de Portugal. Um abraço Um abraço. e até abril.